vezes que no meio do silêncio a única coisa que você tem é a palavra que Deus te deu lá atrás. E eu tô aqui para dizer: se segura nessa palavra. Ainda tem uma palavra, ainda tem uma promessa, e essa palavra vai te manter de pé. Só quem é filho de Deus, só quem é do exército de Jesus Cristo na face da terra, faça barulho aí hoje. Cadê aqueles escolhidos para dar um brado de alegria aqui nesse lugar? Uau! Eu estou impactado com o que Deus está fazendo nessa igreja. Quem fez parte desse projeto, eu quero dizer parabéns. Eu estava aqui, eu estou até agora aqui, eu estava conversando com o pastor Lau e impactado com tudo que vocês estão vivendo. E eu não sei se alguém aqui percebeu o tamanho da dimensão do que Deus está fazendo nessa casa, mas eu posso dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Será que você pode aplaudir o Senhor por tudo que Deus tem feito aqui? Não, faça barulho de verdade, por favor. Uau, que loucura, né? Que bonito isso aqui. Você fica até mais bonito assim, né? Uau. Eu me senti assim, quando eu entrei aqui agora, eu falei: meu Deus, meu Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está mais bonito aqui. Muito mais, muito mais. Só não vale para quem está solteiro. Segura, segura, calma. Para quem está solteiro, segura. Queridos, com muita alegria e com muito temor, eu estou aqui para finalizar esses 4 dias de direcionamento, esses 4 dias de ativação profética e, sobretudo, de ativação apostólica para a tua vida. E eu quero dizer para vocês que esse ano, para mim, tem sido um ano atípico. E para mim o tema desse ano é realmente o que eu acredito. O tema desse ano é Sabaó, aquele que batalha as nossas batalhas. Quem diz amém? E eu confesso a vocês que quando eu vim para cá, para o Brasil, eu só tinha um projeto, que era estar no Descende. E como filho de Brasília, eu falei para o Theo, eu disse: Theo, eu quero ir para Goiânia. Eu preciso estar em Goiânia. E eu sabia que eu ia estar no Descende em Goiânia. Só que eu pensei que eu ia para o Descende e voltar para casa. Só que, literalmente, depois da decisão que eu tomei, na mesma hora que eu tomei a decisão, eu recebo uma mensagem do pastor Lau, dizendo o seguinte: Pastor Lau me manda uma mensagem dizendo: Aba, você pode por favor vir na conferência? Você vai estar aqui no Brasil, né? Aí eu fiz a conta do Descende para a conferência. Eu falei: é longe. Do carnaval, né? Do 31 de janeiro até o carnaval. Eu falei: eu não estaria tanto no Brasil. Mas na mesma hora o Espírito de Deus ativou algo no meu coração. E eu falei: eu quero estar lá. Eu queria estar aqui. E eu quero dizer para vocês, eu já quero começar assim, escute isso. Por causa dessa decisão, a minha agenda aumentou. Eu fui para 8 estados brasileiros. Preguei 32 vezes, por isso essa voz de pato rouco está mais rouca ainda. Mas o melhor de tudo isso é que 352 pessoas aceitaram Jesus. Quem pode aplaudir Jesus Cristo? Muito obrigado. Muito obrigado. Porque Deus te ativou e hoje eu posso estar aqui. Então a minha agenda foi feita por causa desse convite. Quero te agradecer. Foram amigos, ministérios e alguns quilos a mais que eu recebi. Aí eu fico chateado porque eles estão todo magro e eu tô gordinho. Para quem não me conhece, eu me chamo Aba. Eu sou pastor na cidade de Genebra e eu sou pastor da Igreja da Alegria. O nome da nossa igreja é Joá Church. E eu quero explicar para vocês o nome dessa igreja.
A igreja da alegria vem de uma história da morte de Calvino. Calvino, quando morre, a cidade de Genebra entra em um colapso. Todo mundo começa a chorar. Todo mundo começa a perder a esperança do futuro. Todo mundo perde a vontade de estar lá. Mas um homem, 5 meses depois, entra na praça central de Genebra e diz: Deus vai nos dar alegria, e a alegria é tanta que a cidade de Genebra será conhecida como a cidade da alegria. E desde então Genebra voltou, prosperou. Hoje é uma das 3 melhores cidades do mundo para se viver, porque alguém um dia disse que a alegria do Senhor seria a força dela. E eu estou aqui para profetizar e representar Genebra hoje aqui para alguém, para dizer que esse ano, nas tuas batalhas, a alegria do Senhor será a tua força. Quem crê nisso aí, dá um glória a Deus aí. Não, quem crê nisso faz barulho, por favor. Gente, presta atenção, presta atenção. Eu sou um pastor de voz rouca, criado na Assembleia de Deus. Eu sei que nessas paredes aqui tem um que é do fogo. Cadê do fogo aqui? Pronto, achei, eu sempre acho. E hoje eu vim aqui para declarar que hoje não é o último dia dessa conferência, vai ser o primeiro dia de uma revolução. Quem crê nisso aí? Então, por favor, você que não quer fazer barulho, fica quietinho, tá confortável, tá maravilhoso. Mas eu tô chamando um exército. Cadê o exército? Cadê o exército? Cadê o exército? E hoje eu queria que a gente focasse rapidamente. Hoje eu tô com a banda também, olha. Vocês são muito bonitos, vocês estão mais bonitos aqui. Essa igreja é legal. Você viu essa batera verde, Rafa? Que absurdo, né? Você está se achando. Me diminui, tá? Diminui. É Cristo na sua vida. É Cristo na sua vida. Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Neemias capítulo 8. Abra sua Bíblia comigo em Neemias, no capítulo 8. Estou sentindo a presença do Senhor nesse lugar. Eu sei que homens de Deus vieram aqui antes de mim, e esses homens lançaram palavras, mas hoje eu quero trazer uma palavra de envio, de ativação para você. Quem diz amém? Versículo 9 do capítulo 8 de Neemias. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu sou da geração que abre a Bíblia. Eu sei que tem gente da geração que liga a Bíblia, e da geração que acompanha a Bíblia no telão. Mas eu queria falar, antes de tudo, gente, olha para mim. Nós somos a nação brasileira, a nação com mais cristãos evangélicos do mundo. E eu quero declarar aqui, olha para mim, essa é a sua arma de guerra. Quem crê nisso, diga amém. Então, a partir de agora, sai daqui e vai comprar uma Bíblia se você não tem. Diz amém. Pastor, por quê? Porque uma Bíblia sem comentários vale mais do que qualquer livro da Academia de Letras Brasileira. Deixa pra lá, eu vou falar do outro lado aqui com o pessoal daqui. Acho que o pessoal daqui tem mais unção. Cadê o pessoal daqui que tem mais unção? Tá bom, tá. Eu acredito na palavra, pela palavra, com a palavra, através da palavra, porque esta palavra é que traz vida eterna. Quem crê nisso dá. Ora banda gácia. Vai, abre sua Bíblia comigo em Neemias 8.
versículo 9. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque esse dia é um dia consagrado, santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Quem diz amém? Eu quero começar minha mensagem hoje dizendo o seguinte: não existe uma igreja na face da terra que tem poder de Deus e não é alegre. Na verdade, eu descobri ao longo dos meus 40 anos de crente e ao longo dos meus 20 anos de ministério uma coisa simples: quem é cheio do Espírito Santo, mesmo na pior adversidade da sua vida, tem alegria no coração. Eu aprendi com homens como meu irmão Yun, homens que sofreram na prisão da China, sendo torturados todos os dias. Eu aprendi com um homem chamado David Hathaway. Anota esse nome aí, você que quer ver uma história que te impacta. David Hathaway foi um evangelista, considerado o maior traficante de Bíblias da história. Ele traficava Bíblias para a União Soviética. Este homem era um homem que não tinha medo. Este inglês recebeu um chamado, e um chamado somente: evangelizar a Europa inteira, para que a Europa conhecesse Jesus. E David Hathaway, ele tinha a seguinte estratégia: levar as Bíblias num carro de leite. Ele escondia as Bíblias debaixo dos caixotes de leite e atravessava as fronteiras frias da Rússia, da Polônia, da Ucrânia, e entregavam as Bíblias para a igreja que era perseguida naquele lugar. Até um dia, escute, um dia o KGB pega ele, prende ele, e um dos seus responsáveis faz questão de mostrar para David Hathaway uma coisa só: David, eu vou fazer você negar Jesus. Eu vou fazer você esquecer esse Cristo. E todos os dias David Hathaway, durante 2 anos, foi torturado. Arrancaram os dentes, as unhas, arrancaram todas as partes que podiam ser arrancadas para promover uma tortura longa. Mas sabe o que David Hathaway fazia durante essas torturas? Ele adorava o nome do Senhor. Não estou pregando para a gente aqui não. Eu vou continuar. Ele adorava o nome do Senhor. E ele cantava: glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Eu estou falando para alguém: glória, glória, aleluia. Sabe o que eu percebo? Que a maioria de nós não queremos dar glória no meio da adversidade. Sim ou não? Mas é no meio da batalha que a alegria do Senhor ela prospera. É no meio da batalha que a alegria do Senhor ela nos toma. É no meio da adversidade que a alegria do Senhor opera milagres, não para fora, mas por dentro. Porque Deus tem que vencer algumas batalhas que são invisíveis dentro de nós. Neemias era um homem que tinha toda a confiança do rei. Neemias era o copeiro.
Neemias era aquele que provava a comida do rei todos os dias antes do rei. Comia a comida do rei, bebia a comida do rei, participava das coisas do rei, ouvia as conversas do rei, sabia sobre as conquistas do rei. Ele estava habituado à sala do trono e ao todo luxo que tinha lá. Ele estava acostumado com as comidas, as iguarias, as bebidas exóticas. Ele sabia as línguas diferentes. Ele era um homem segundo o coração do rei. Perceba, por favor, Neemias, ele se preparou para não somente ser aquele que dava a vida para o rei todos os dias, como também aquele que podia ouvir coisas que ninguém ouvia. Neemias era um jovem que estava no lugar certo, no momento certo, colocado e posto por Deus. Só que Neemias, um dia, ouve a voz do rei dizendo: conquistamos Israel, conquistamos Jerusalém. Neemias ouviu os generais do rei zombando de Jerusalém, dizendo: queimamos as portas de Jerusalém, destruímos aquele povo, e agora aquele povo é nosso, aquele povo é escravo. Guerreamos contra eles e vencemos a batalha, e o Deus deles não foi páreo ao nosso. Vocês estão comigo ainda? Neemias, tomado de temor, tomado de coragem, ele começa a ter uma postura que nunca teve antes. A Bíblia relata que Neemias sempre teve um bom ânimo, mesmo entregando a sua vida todos os dias. Para pensar comigo, para. Você tem noção do que você comer achando que vai morrer todo dia? Neemias era isso. Ele era um copeiro, ele tinha que tomar para ver se não tinha veneno dos traidores. E todos os dias ele fazia isso com bom ânimo. Tem gente que não consegue nem viver o que está vivendo com bom ânimo. Verdade ou não é? Vocês ainda vão chegar lá, vocês vão entender. Neemias, ele estava sempre de bom ânimo. Mas quando ele soube que o povo dele tinha perecido, quando ele soube que o nome do Deus dele estava sendo enxovalhado, quando ele entendeu que aquele lugar que era santo estava sendo destruído, ele se levanta com uma revolta santa dentro de si, dizendo: eu não deixarei que o meu povo pereça. Pastor, o senhor começou a história de David Hathaway e agora já está em Neemias. Como assim? Eu te explico. Essa é a marca daqueles que vão reformar nações. A revolta de não poder ver o povo perecendo sem a palavra e sem o conhecimento do Deus a qual nós servimos. Hoje eu estou declarando que aqui nesse lugar, nessa arena, Deus vai levantar o próximo Neemias. Cadê o aplauso para o Senhor aqui? Meu Deus do céu. Tristeza. Tristeza. Destruíram tudo aquilo que a gente achava que era santo. Tristeza. Porque depravaram o templo do Senhor. Tristeza. Porque destruíram as portas as quais nós profetizamos que o nosso Messias entraria. Tristeza. Olhe para mim. Nenhuma alegria pode ser promovida em Deus sem um choro por uma nação antes. Brasil, você não está entendendo, mas eu vou falar de novo. O Brasil precisa de gente que chora para gerar alegria para os próximos que virão. Hoje, você já sabe o final da história de Neemias, mas eu gostaria de te levar no meio da história. Neemias, ele começa a tomar uma postura que não é dele, uma fala que não é dele.
E algo desperta dentro dele de uma maneira tão poderosa que o copeiro se torna governador, antes da carta declarar que ele era governo. Se prepara aí, tá pronto? Você está pronto? Seu chamado começa antes de o óleo descer. Seu chamado começa antes de um pastor reconhecer. Seu chamado começa antes que as pessoas te aplaudam. Seu chamado começa antes do mundo inteiro te ver. Isso aqui é consequência daquilo que ninguém vê. Eu estou declarando para alguém que vai sair por essas portas e vai começar o seu chamado. Vai começar o seu ministério hoje. Quem crê nisso aí, dá um brado de vitória. Deus está te chamando antes que o homem te chame. É engraçado porque eu não consigo ver ninguém chamando Neemias. Não teve um sumo sacerdote para falar: Neemias, você é copeiro, ajuda a gente. Não teve um profeta para olhar para Neemias e dizer: Neemias, levanta-te, faça algo, você é amigo do rei. Não teve ninguém para dizer para Neemias: Neemias, faz alguma coisa. Não, Neemias tinha algo que ninguém tinha. Neemias tinha algo que sacerdote naquele momento não tinha. Neemias tinha algo que profeta nenhum naquela época tinha. Era comunhão com o Espírito Santo. E o próprio Espírito entristece Neemias, provocando Neemias, dizendo: é agora a tua hora de sair dessa postura e entrar em outra dimensão. Eu estou pregando e eu estou vendo Deus construindo aqui líderes novos. Deus está construindo. Isso aqui não é conferência de jovens. Isso aqui não é conferência da igreja. Isso aqui é conferência dos próximos líderes brasileiros e latino-americanos. Eu estou profetizando. E se alguém pode levantar a mão e receber as... Eu estive com David Hathaway nos últimos 15 anos do meu ministério. E todo ano ele fala a mesma coisa para mim: Deus me escolheu para incendiar a Europa. Hoje ele tem 94 anos. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu, deixa para lá. Vocês não entenderam? Eu vou embora, tchau. Eu estava falando que ele foi torturado. Eu estava falando que arrancaram os dentes dele. Eu estava falando que ele foi surrado. Mas eu estou contando também que ainda ele está de pé. Ele ainda prega. Alguém está comigo, pelo amor de... Ele fala uma coisa para mim. Ele diz o seguinte: Abraão, eu nunca senti dor na prisão. Aí eu disse: calma aí, pastor. Não, tem que sentir. Calma aí, tem que doer. Tenta arrancar essa unha aí. Tem menino aqui que no futebol da rua arrancou o tampão do dedo. Já sentiu dor? Eu cheguei em Recife. Escute isso. Eu cheguei em Recife. Me levaram para a Praia dos Carneiros. Deus é fiel, né, gente? Deus honra os seus filhos, aleluia. Só que eu fui para lá bobão, crescido na Suíça. Não tenho a manha da praia. Eu fui lá para os corais. Botei o pé lá, resbalei, caí no meio dos corais. Resultado, quebrei o dedo do pé. Rasguei o meu pé em 4 partes. Todo o meu pé estava ensanguentado. E eu tinha que voltar todo o caminho para a praia, no meio da água quente e na água salgada. Uhul! E foi lá naquele lugar que eu comecei a lembrar de David Hathaway. Falei: meu Deus, como aquele homem não sentiu dor. Eu tive que colocar meu dedo no lugar, fazer assim.
Eu tive que ficar 2, 3 dias limpando a ferida, porque sangrava muito. Eu tive que pregar em algumas igrejas, literalmente dando sangue. E eu já estava me sentindo um herói da fé, gente. Uau, olha o que eu fiz. E eu me lembro do David Hathaway dizendo para mim: filho, eu não senti dor nenhum dia. E eu falei: não tem como não sentir dor. Não tem como, gente, não tem como não sentir dor. Ele foi torturado, não foi fake, foi de verdade. Mas sabe o que ele me dizia? Porque todas as vezes, antes de alguém vir me torturar, eu recebia a visita de um anjo que me dizia: a graça do Senhor te basta. Quem pode aplaudir? Não, de verdade, não sou eu, é Ele. Porque somente Ele para fazer isso. Segura. Vontade de cantar, vontade de pular, vontade de saltar. Eu estou com vontade de tudo aqui nessa igreja, diz amém. Alguém vai sair ativado nesse culto aqui hoje. Vai ter o maior avivamento da história dos jovens dessa casa. Escute, eu chego lá. Neemias recebe o incômodo, porque todo revolucionário, ele tem incômodo. Todo reformador, ele fica incomodado. Parece uma pedra no sapato a cada passo que você dá. Você não pode deixar de fazer a vontade de Deus. Você não pode deixar de pregar o evangelho da cruz. Você não pode deixar de orar por alguém no meio da rua, porque dentro de você há um incômodo do que está acontecendo. Neemias se incomodou. Se incomodou tanto que o rei descobriu algo: a cara feia de limão de Neemias. Nunca tinha visto isso. No trajetória toda de Neemias, o rei nunca tinha visto tal coisa. Ele nunca tinha visto Neemias chateado. Ele nunca tinha visto Neemias opressivo ou opresso. Ao contrário, ele era um rapaz livre, um rapaz maravilhoso, um rapaz leve, um rapaz tranquilo. Mas naquele dia em diante, que ele soube que as portas se queimaram, que os muros caíram, que o templo estava destruído, ele fecha o semblante. E agora eu entro na minha mensagem para a nova geração de reformadores do Brasil. Nós não vamos aturar a corrupção e a destituição da santidade dessa nação. Quem está comigo faz barulho aí. Há dentro de nós um clamor, há dentro de nós um anseio. Tem alguém aqui que está entendendo o que eu estou falando? Porque é dentro do Espírito que acontece isso. Eu trabalho bem, eu vivo bem, eu ganho bem, eu faço tudo bem, está tudo bem, a minha universidade está boa, minhas notas estão boas, na escola está tudo bem, mas dentro de mim está dizendo: tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. E eu estou aqui para te dizer: ei, novo Neemias, acorda. Ei, novo reformador, acorda. Hoje chegou teu momento. Aí no fundo, escutem aí, tem um Neemias no meio de vocês. Ei, aí atrás, tem um Neemias aí no meio de vocês. Eu vou continuar. Aí, meu povo do fundo, tem um Neemias no meio de vocês. Vocês que estão aqui, tem um Neemias. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Ei, vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz eternidade se Cadê você para declarar isso? Diga! Vai, diz aí, aviva-nos. Fere
fere o meu coração com a ferida de... Levanta a tua voz e diga. Com a ferida de... Vai, declara, diga. Até que... Meu Deus, levanta a tua mão. Diga aí, vai. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Diga, até que... Diante do teu... Levanta a tua mão e declara e diga. Diante do teu... Orecandorobosia. Diga, diante... Deus está reconstruindo diante... Quem pode aplaudir o nome dele aqui nesse lugar? Fere o meu coração com a ferida de... Orecandorobosia. Fere o meu coração. Ensina-me a amar. Até que o Senhor... Segura que eu tenho que continuar a pregar. Quem está comigo dá um glória a Deus aí. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que há. Vem fazer. Vem fazer. Quem crê nisso aí, por favor, diga. Vem e vem fazer. Vem fazer. Vem cumprir. Aviva-nos. Vem fazer. Vem fazer em Brasília. Que a nação brasileira ouça. Reformadores, diga. Vem fazer. Vem fazer. Vem fazer. Vem cumprir. Aviva-nos. Aviva-nos. Vem fazer. Vem fazer. Vem cumprir. Quem pode dar um brado de vitória? Segura. Eu ainda estou no começo. Eu estou na introdução da mensagem. Senta. Já acabou meu tempo, né? Eu nem cheguei na alegria ainda. Eu me lembro, Pastor Lau, eu me lembro da minha mãe, aqui na cidade de Brasília, no Monte do Pessu, e eu era pequeno, sabe, no meio do povo, brincando, e eu me lembro de alguém falando assim pra mim: um dia esse menino vai gritar, e o povo vai gritar junto com ele. E não é que cumpriu mesmo? Na cidade de Brasília, eu tô gritando. Alguém aqui tá entendendo? Calma. Neemias, vamos voltar para Neemias. Neemias se revolta. Diga comigo, Neemias se revolta. Diga, Neemias se incomoda. Diga, Neemias não aceita. Se você não se incomoda, se você não se revolta,
E se você não aceita, é porque você faz parte deles. Esse evangelhozinho politicamente correto não constrói muros destruídos, não reforma a vida de pessoas. O evangelho, ele vem antes de tudo confrontar a natureza humana, transformando-a em uma natureza divina. Tem que haver um choque, tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. Eu não acredito em evangelho que não transforma. E só aqueles que acreditam nesse evangelho escutem isso. Deus está levantando hoje Neemias para dizer: chega, aqui não mais. Na tua casa, não mais. Na tua família, não mais. As drogas pararam em mim. A tristeza parou em mim. A depressão parou em mim. A prostituição parou em mim. O divórcio parou em mim. De mim para frente, para minhas descendências, serão bênçãos, graça, glória, poder, unção, renovo, avivamento. Quem crê nisso aí? Quero que você entre na história comigo agora por alguns segundos. A tristeza era tamanha que o rei se incomoda. Por que você está triste? Por que você está fazendo essa cara? Neemias, jargão brasileiro, qual foi, mané? Que isso, Neemias? Por que você está assim, você não quer assim? E Neemias, com o semblante caído, olha para ele e diz: que alegria eu posso ter na minha vida, sabendo que os muros da cidade sagrada de Jerusalém estão destruídos. Que alegria eu posso ter na minha vida, sabendo que tem pessoas que estão morrendo agora, drogadas, no eixão. Como nós podemos continuar acreditando quando a nação brasileira continua ainda pregando a carnalidade de maneira pública? Eu não sei vocês, mas eu fiquei revoltado com alguns pastores de algumas regiões do Brasil. Eu vou falar aqui, estou desabafando, minha última ministração, vou embora para casa depois. Mas me choca ver cidades brasileiras que ainda não têm conferências no carnaval. Me chocam cidades brasileiras que preferem descansar no carnaval, ficar quietinha no carnaval, fazer retirozinho no carnaval. Ei, olhe para mim, nós somos uma nação cheia do Espírito Santo. Nós temos pastores cheios do Espírito Santo. Bota o povo para orar, coloca o povo para clamar, até que o Senhor... Quem pode aplaudir Jesus? Tô gritando demais, calma, tô gritando demais. Se acalma, bro. Para de ser hemorrágico. Eu não sou sanguíneo, gente. Eu sou hemorrágico. Desculpinha. O pentecostal em mim acorda às vezes. Sabe por quê? Porque nenhum diploma que eu conquistei na vida, nenhum estudo que eu fiz teológico foi maior do que a presença de Deus no meu quarto. Quando eu tinha 16 anos, quando Ele me tirou da depressão, nenhum diploma conseguiu me dar a alegria que eu tive quando o Espírito do Senhor entrou e disse: Abraão, sou eu que te escolhi, fui eu que te formei, fui eu que vou fazer, sou eu que vou fazer você chegar aonde você tem que chegar. Eu estou falando aqui para alguém que a partir de hoje vai ser o Espírito Santo. Vamos voltar para o texto. Neemias, triste, chateado. Esse é o primeiro mimizento gospel. Mas por uma boa causa. Sabe o que acontece com ele?
O rei percebe que cometeu um erro. O rei percebe que tocou no povo que não tinha que tocar. O rei percebe que tocou no povo de um homem que ele confiava e que amava muito. Ele tocou num povo que não poderia tocar. Escute com atenção o que eu vou dizer. As pessoas precisam perceber em você que não podem tocar com o povo de Deus. Fez piada de crente? Fecha a cara. Tá falando mal de crente? Fecha a cara. Alguém está ouvindo o que eu estou falando? Não? Sabe, chegou a hora da gente viver um evangelho puro. Quem diz amém? Mesmo que esse evangelho seja combativo. Eu sei que a gente tem que ser civilizado. Eu sei que a gente é fofinho. Gente, eu acho maravilhoso. Eu queria, ó, de verdade, diante de Deus, olha para mim. Eu queria ter, eu falo isso para todo mundo, isso é verdade. Eu queria ter cara de pastor. Sabe, cara de pastor. Eu queria ter voz de pastor. Aquela voz de locutor. Não tenho. Eu queria ter jeito, mas não tenho. Mas Deus não olha para a cara, Deus não olha para o jeito, Deus não olha nem para a voz. Deus olha a unção e diz assim: cadê o coração de reformador? Alguém está comigo ou não? Então eu estou falando com os doidos. Hoje eu vim aqui pregar para doido. E esses dois vão dizer assim: eu não tenho jeito, eu não tenho cara, mas eu tenho temor. Tem gente que vai se levantar em temor. Essa unção de santidade que está chegando nessa casa, desde que Deus revelou ao Senhor, não vai ser somente um tema, nem uma cultura. Será um movimento profético para a nação brasileira e para a América Latina. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí. Neemias, David Hathaway, Paulo, Pedro, João Batista, Elias, inclusive João, que veio no espírito, deixa pra lá, supletivo gospel de Elias. Todos eles tinham o mesmo espírito, o mesmo clamor, a mesma convicção. Nem que eu sofra, alguém vai sorrir. Nem que eu pague o preço, alguém não vai mais pagar o preço. Faz sentido o que eu estou falando para alguém aqui? Eu estou agora explanando a verdade do evangelho para você no texto de Neemias, mas o que é mais importante de tudo que eu estou falando aqui é só uma coisa. Neemias recebe a carta, a autorização humana. Neemias recebe a ordem, poder humano. Ele vai até Jerusalém de autoridade e poder humano. Mas chegando em Jerusalém, ele se depara com uma coisa que muitos não percebem: que pior do que ruínas de prédios são as ruínas da alma. Sabe quando alguém não acredita mais? Sabe quando alguém despreza aquilo que foi falado, aquilo que foi profetizado? Eu sei que tem alguém aqui que já viveu isso. Deus falou, Deus usou profeta, Deus disse, mas você perdeu a esperança. Eu cresci ouvindo que a nação brasileira seria o maior celeiro de missionários do mundo. Eu cresci ouvindo que a nação brasileira seria um celeiro de avivamento para as nações. Eu cresci ouvindo que Deus levaria homens para os 4 cantos do mundo. E é engraçado, Deus me fez um desses homens que foi para a Europa e pregou o evangelho. E foi muito incrível ver pessoas de todas as nações se rendendo aos pés de Jesus. Hoje na nossa igreja fizemos a última contagem, 47 nações estão na comunhão da nossa igreja. Gente, você sabe o que é isso? 47 nações. Às vezes eu não sei nem que língua eu falo mais. Às vezes só dá vontade de falar língua estranha com o povo. Resolve assim. Mas sabe o que aconteceu antes dessas 47? Vocês viram.
uma construção difícil, porque a ruína da alma é difícil. Sabe qual é o teu maior medo? Sabe qual é o maior temor? Esse é o maior adversário da tua vida. Você não acreditar nas promessas de Deus, você não acreditar naquilo que Deus plantou em você. Essa ruína só você que pode vencer. E essa noite eu ativo a fé. Eu ativo a fé que está no seu coração agora. Levanta a tua mão e recebe. Deus está reativando a fé nas palavras proféticas que foram liberadas nesse altar. Deus está ativando a unção que está sobre você e que você perdeu a esperança. Neemias se depara com um povo sem fé. Fale comigo, sem fé. Diga, sem fé. Mais uma vez, sem fé. O texto bíblico me ensina: sem fé é impossível. Entendeu agora ou não? A tua batalha está na... Amanhã você começa uma nova rotina, uma nova estação. Amanhã Deus te envia para o seu trabalho. Amanhã Deus te envia para o seu estado. Amanhã Deus te envia para a sua nação. Vai acontecer coisas que você vai dizer que são corriqueiras, mas eu estou aqui para te lembrar. Olhe para mim. Você precisa de fé para a próxima estação. Aumenta a sua fé. Eu vou fazer de novo porque é profético. Aumenta a sua fé. Neemias, antes de reconstruir Jerusalém, ele reconstruiu os israelitas. Pega a pá, pega a espada e adore. Vou fazer de novo. Pega a pá, pega a espada e o adore. Pega a pá, pega a espada e o adore. Eu vou falar de novo. Pega a pá, pega a espada e o adore. Segura aí, gente. Aqui eu vou precisar de toda a atenção. Olhe para mim. Foi aqui que iniciou um cântico que até hoje é cantado na nação israelita. Nessa época nasceu a canção Baruch haba Bershem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Mal sabiam eles que eles estavam construindo os muros, reconstruindo as casas e anunciando a vinda do Messias que estava para chegar. Baruch haba Bershem Adonai. Baruch haba Bershem Adonai. Eu vou continuar. Baruch haba Bershem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nação brasileira, escute. Bendito é o que vem. Aí escute. Por que a espada, pastor? Porque todo reformador vai encontrar um inimigo para batalhar. Vai ter gente que vai estar na sua universidade. Tem gente na sua escola. Sim. Vai ter gente contra você no seu trabalho. Verdade. Até gente que vai sair do grupo da família. Porque quando você começar a falar as verdades do Senhor, os Sambalates e os Tobias aparecerão como baratas aparecem quando o bueiro se abre. Posso falar ou não? Posso falar ou não? Eu vou falar, gente. Desculpa. Última administração, depois eu posso ir embora. Eu tenho que entregar tudo aqui hoje. Então vai ser essa, ó, escute. Não se acanhe com os Sambalates e os Tobias que te ameaçarão. Ao contrário, pega a pá, pega a espada e adore. Adore, adore. Construa defesa e adore. Quem está comigo aí, dá um glória a Deus de verdade. 52 dias. Última vez que eu vim aqui, eu falei a mesma coisa, mas não sabia que eu ia encontrar isso aqui de novo.
Primeira vez que eu vim aqui, estava no tijolinho. Super, ultra, mega chique, clean e industrial. Tínhamos cadeiras de plástico, não é isso? Olha para o lado, meu filho. Olha para o outro. Olha. Olha para o lado, olha para o outro. Aqui tem gente que pegou a pá e adorou. Quem está comigo, adore! Em 2017, eu fui para a Ucrânia a convite de uma Associação Internacional de Ministros do Evangelho, a AME. Chegando na Ucrânia, a gente foi convidado para uma cerimônia de honra de pastores ucranianos. E quem estava lá nessa cerimônia era o pastor David Hathaway. Eu não tive tempo de contar o final dessa história, mas eu vou resumir dizendo assim: Deus levantou o primeiro-ministro da Inglaterra para pegar um avião, ir lá na Rússia e resgatar ele. Tá bom assim para vocês? Volta para 2017. Estamos lá. David Hathaway ia receber uma homenagem dos pastores ucranianos. 70 anos de ministério. Quantos anos, gente? Tá bom, não tá? Setentinha, só pregando. E ele estava num palanque como esse, num palco, num púlpito, o que você quiser. E os pastores estavam ali. E chega um pastor russo com uma bacia na mão, com uma toalhinha branca no braço e com a cadeira. Eles colocam a cadeira, pedem para o pastor David Hathaway sentar, e eles fazem um ato mais sublime que eu acho das escrituras, que é o lava-pés. Vocês sabem o que eu estou falando? Lavar os pés. É tremendo esse ato. Um ato de honra misturado com reconhecimento. E tiram os sapatos do pastor David. Na minha frente eu vejo que está faltando alguns dedos. Estão faltando alguns dedos do pé dele. E aquele pastor russo se debruça e o pastor David olha para ele e começa a chorar. E esse pastor russo pega o microfone e diz o seguinte: há 38 anos atrás, eu torturei esse homem. E eu arranquei alguns dedos dele. Mas todos os dias ele sorria para mim, mesmo faltando algum dente, e dizia para mim: Jesus continua te amando, mesmo depois que você fez isso. E aquele pastor russo diz: hoje eu sou pastor. Vou falar de novo que eu acho que você não entendeu. Aquele que era do KGB, aquele que era torturador, hoje era o pastor que estava... David chora, abraça ele e a multidão celebra. Olhe para mim, não tem coisa mais louca do evangelho do que ver alguém que te feriu, alguém que te bateu, alguém que te torturou, ser perdoado e ainda ter a graça de ter o mesmo espírito que você. Eu estou falando. Fica de pé para parecer que está acabando, por favor. $52 dias. Eu queria pelo menos mais 1 hora para falar da alegria, mas não tem. Não dá para fazer uma sessão 2, não. Quem quer vigília aí faz barulho. Brincadeira. Era brincadeira. Gente, desculpa. Brincadeira.
Esse povo é doido, faz barulho aí, nome de Jesus. Eu amo esse Brasil. Eu amo esse Brasil. Aleluia. Sabe, hoje eu termino a minha mensagem dizendo que em 52 dias, o que era dor passa a se tornar sorriso. No capítulo 8, agora eu vou entrar no texto. Tinha que ser eu bagunçando esse congresso. Todo mundo falou tão bonitinho, não falou? Eu tenho certeza que todo mundo botou direitinho, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Eu venho para bagunçar tudo aqui nesse... Mas quem recebeu a palavra de hoje? Amém, amém. Obrigado, gente. Vocês me motivam a continuar pregando. Neemias troca lágrima pelo sorriso. E não é porque os muros foram reconstruídos. A gente vai crescer porque a gente vai crescer. Eu vou repetir. A gente vai prosperar porque a gente tem que prosperar. A gente vai ter cada vez mais porque a gente tem um Deus que faz mais. El Shaddai, o Deus que pode mais, o Deus que vai além do suficiente. Isso é natural, gente. A alegria de Neemias e do povo não foi por causa das portas novas que eles construíram para a cidade. A alegria de Neemias não foi porque Sanbalat e Tobias não atacou. Porque todos esses covardes que falam mal, só falam mal pela internet. Mas o ataque nunca é verdadeiro. Hello? Alguém ouviu o que eu falei? Amém. Continuando. Sabe qual foi a maior alegria? Esdras subindo do primeiro palanque da história. Lê o texto. Eles construíram no meio da cidade um altar como esse. Esdras. Posso fazer o teatro ou não? Já acabou. Não dá para fazer teatro. Dá para fazer. Dá um pouquinho. Só um pouquinho, rapidinho. O teatro é esse. Esdras. Você me acompanha? Me acompanha. Oi, gente. Esdras recebe o papiro. O povo estava assim como vocês de pé. Todos estavam com as suas melhores roupas. Os muros estavam reconstruídos. A casa, tudo estava feito. Neemias estava ao lado, feliz. Do copeiro se torna governante. É assim que Deus faz com a gente. Só para quem sabe o meme, é assim que Deus faz com a vida do crente. E eles juntos sobem no púlpito e consigo as leis. O povo estava assim, com grande expectativa. E Neemias abre o livro da lei. E ele lê. E por incrível que pareça, eu abri a Bíblia e saiu em Esdras. Deu até medinho agora. Sabe qual é a alegria que vem do coração? É quando você sabe que tudo que você construiu, tudo que você fez na vida e tudo que você vai fazer, vai dar glória àquele que te deu vida para fazer. Essa é a nossa maior alegria. E a gente está disposto a gastar tudo por isso. Amém? Aí escute, Esdras começa a ler o livro. A maioria deles começa a chorar. E eu agora estou quase chorando. Porque eu me emociono em saber que aquele livro também tinha sido, junto com Jerusalém, ameaçado de destruição. Mas mal sabia o rei e os seus generais
que esta palavra ninguém vai poder destruí-la. Líderes tentaram, Hitler tentou, igrejas tentaram, ditadores tentaram, mas ainda existem Neemias e Esdras que levantarão essa palavra a preço de sangue. Quem crê nisso, faz. Não, eu nem vou pedir. Escute, eu termino aqui. Quando todo mundo estava chorando, eu estou vendo alguns chorando, que legal. Quando alguns estavam chorando, ou todos chorando, Neemias pega o altar e ele disse para todos o seguinte: olhe para mim, eu estou falando com vocês. Vocês estão me olhando? Olha no telão. Eu estou mais gordo no telão, não estou? Eu estou apavorado com isso. Mas vamos lá, continua. Neemias olha e diz assim: esse é o dia consagrado ao Senhor. Nação brasileira, eu vou desconstruir uma coisa agora, mas eu gostaria que você, por favor, entendesse no Espírito. Nós, igreja brasileira, entendemos que consagração é choro, consagração é prostrar-se. Mas aqui o texto me diz uma coisa engraçada, que a verdadeira consagração é o depois do choro, é depois das lágrimas. Porque quando se é santo de verdade, quando se tem Cristo de verdade, quando se tem a presença de verdade, a alegria fluirá do nosso. Quem está entendendo aí, dá uma glória a Deus aí, por favor. O rababassuia de candoramos. Esse é o dia consagrado. Enxuguem as lágrimas. Preparem churrasco. É bíblico, está escrito na Bíblia. É por isso que eu gosto tanto de churrasco. Preparem picanha. Preparem maminha. É sério que vocês só vão lembrar de mim por causa disso? Não, se vocês só lembrar de mim por causa da picanha, eu vou ficar com raiva. Preparem carnes, preparem bebidas doces e comam, bebam e se alegrem, porque esse é o dia da consagração desse novo lugar. Depois do tempo da luta, depois do tempo da batalha, depois das lágrimas, a vitória é nossa pelo sangue. Ah não, a vitória é nossa! Preciso terminar. E eu termino aqui com essa frase: não só comam, mas repartam. Posso repetir a frase? Quem está no profético comigo agora entendeu. Não só comam, como repartam. Não só comam, como repartam. Eu visualizei agora João capítulo 15, que diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai, Ele vos conceda. Nossa geração é uma geração de reformadores como Neemias. Nós sofreremos pela nação, nós batalharemos pela nação, mas também desfrutaremos a alegria do Senhor dentro dessa nação. Quem diz amém de verdade. Aqui é um amém de verdade. Agora eu quero orar. Eu nem sei se eu posso orar. Alguém, vamos orar, gente? Mas antes de orar, eu queria dizer isso aqui, ó. Escute isso, por favor. Uma vez eu aprendi que quanto mais eu adoro, quanto mais eu creio, mais Deus faz.
É simples, não é? É simples. Mas eu acredito nessas coisas. Quanto mais eu creio, quanto mais eu adoro, mais Deus faz. E eu estou profetizando aqui para uma geração que não vai acreditar coisas amenas, que não vai procurar por coisas medianas, que não vai querer um avivamento medíocre. Eu estou falando de um avivamento genuíno que vai tomar o DF e o Brasil. Eu estou falando de discípulos, de células espalhadas por todos os cantos. E essas células não serão somente células, não serão números, serão focos de avivamento poderoso para a nação. E se você crê nisso, dá um glória a Deus aí. Pode aplaudir, pode aplaudir. Eu não sei quem é reformador nessa casa hoje. Eu não sei quem, desde o começo que eu comecei a pregar aqui, sentiu um fogo ardendo dentro de si. Mas é para esses que eu vim hoje, é para esses que eu quero enviar para uma nova temporada apostólica nessa cidade. Eu sou dessa cidade. Eu, como filho de Brasília, quero dizer hoje: Brasília, você foi feita para gerar avivamento nas nações. Só existem 2 cidades no planeta Terra que tiveram essa seguinte frase: em 5 anos haverá um crescimento de 50. Genebra e Brasília. Talvez alguém aqui não saiba, mas foi daqui do Gama que tudo começou. A visão de Brasília, a construção de Brasília, tudo começou aqui, nessa rua que nós estamos. E eu quero nessa rua da origem do Distrito Federal dizer: ainda tem profeta para declarar que esse lugar é do Senhor. Faz barulho, profeta. Vem aqui na frente que eu quero orar por você agora. Eu quero agora ativar os profetas e os novos Neemias dessa geração. Vem pra cá. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Por favor, declare e faz eternidade. E nós, vem aqui pra frente, vem, diga. Diga mais uma vez: aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Mais uma vez, diga: Senhor, aviva, aviva-nos, Senhor. Fere meu coração, fere meu coração. Declare isso pra ele, diga. Com a ensino até que o Senhor, oh, diga, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor.
fogo de Deus acendendo em cada coração nessa noite. Eu declaro agora com as mãos levantadas: receba do Senhor. Eu declaro alegria, 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 como fontes de água viva. Fontes de água viva. Eu libero agora sobre a tua vida. Receba do Senhor, receba do Senhor. Eu estou vendo pessoas sendo ativadas. Retandoshidei, rablandai, tubassi. Eu libero a unção de avivamento. Não pare, não pare. Por favor, busque, busque. Eu libero agora em nome de Jesus. Você que está aí na internet, receba do Senhor ativação. Quem recebe, continua clamando. Clame, clame. Não deixe o fogo apagar, clame. Receba do Senhor. Relabanda, rebandogose, replataraia deixa, recaldarobos. Deus está me dizendo que está ativando um fogo desse lugar para nações. Pastor Lau, você trouxe as nações para cá. Agora as nações virão para receber o fogo daqui. Eu declaro e profetizo que os latinos de América del Sur reciben un fuego nuevo en este lugar. Je déclare et je prophétise que les francophones de toute l'Europe et aussi l'Afrique viennent ici sur ce lieu pour activer son feu et sa flamme. Eu quero profetizar nesse lugar e dizer: norte, sul, leste, oeste, vejam os muros reformados. Quem crê nisso dá um brado de vitória. E é Ele, por Ele que eu estou. Feche esse dia assim, perdendo tudo. E é Ele. E com alegria todos dos meus dias, diga, e Ele vira, diga, soberano Rei. Soberano em poder. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. A unção está aqui nesse lugar. Veja Ele. Diga, segura só a igreja. Vai. Yeah. Começa o maior tempo de missões dessa casa. Cante isso, diga, vai. Dono dos meus dias, e é Ele, e é perdendo tudo. Dono dos... Vamos para terminar, diga, e Ele vira.
aplaudir, diga: Ele virá, vai! Soberano, soberano é, Ele virá. Diga: de governo, quem pode aplaudir é Jesus Cristo aqui nesse lugar. Eu declaro sobre cada um que está aqui nesse lugar a ativação e o tempo da boa estação para produzirem os frutos extraordinários que Deus instituiu a cada um de vocês. Eu ativo os evangelistas, eu ativo os mestres, eu ativo os pastores, eu ativo os profetas, eu ativo os apóstolos e os próximos dessa nova geração. Eu declaro que hoje seja um dia histórico, o dia zero do seu chamamento para a nação brasileira e para as nações por herança. Eu declaro e eu profetizo sobre a tua vida hoje, ativado este tempo. E se você crê nisso, dê um brado de muita alegria. Faz mais barulho aí. Deus abençoe. Aleluia, volte ao seu lugar. Você que está aí, pode sentar. Diga: é profético. Não, vamos dizer forte. Diga: é profético. Você entendeu que Deus está gerando uma dimensão, uma atmosfera profética para reger no mundo físico. O que está acontecendo neste lugar vai passar a reger agora a sua história, a tua vida. Diga: glória a Deus. Glória a Deus. Diga: é profético o que Deus fez. Vamos dizer forte. Diga: o que Deus fez e está fazendo na minha vida. Na minha vida. É profético mesmo, pastor. Eu vou só lhe interromper um pouquinho, porque eu sinto de fazer algo aqui. Deus nos dá sinais proféticos em cada momento estratégico desse ministério. E enquanto nós estamos orando, nessa nuvem que o Senhor derramou sobre nós e tem derramado nesse congresso, Deus falou comigo algo, e eu quero chamar aqui, por favor, eu quero chamar o Josué, e eu quero chamar aqui o Ricardo Filho. Os dois eu quero chamá-los aqui, por favor. Aleluia. Pastor Rian, vem aqui, por favor. Eu vou pedir que vocês se ajoelhem, por favor. Eu vou pedir, fica de pé, pastor Rian. Eu vou pedir que a Gabriela, a esposa do Ricardo Filho, venha aqui também, por favor. Enquanto vocês três estavam juntos aí na frente do altar, Deus falou para mim: eles são meus, e eles representam uma nova geração. Eles representam uma nova geração nesse ministério. Eles representam um novo povo que eu estou levantando. Eles representam o futuro do ministério, o futuro daquilo que eu vou fazer. E foi muito tremendo quando o Senhor falou isso comigo, porque Ele disse: filho, eles são meus símbolos hoje, porque neles está representada a minha igreja, neles está representada a vida de cada filho, de cada filha.
na demonstração do que Deus quer fazer na vida de cada um de vocês. E eu vou chamar os nossos pastores desse ministério, que venham aqui, por favor, junto comigo. Por favor, por gentileza. Mas pastor Rian, eu senti que Deus está te dando o privilégio de derramar o óleo na cabeça do Josué e do Ricardinho. Eu vou estar orando por eles, mas você vai derramar o óleo, porque você representa, Rian, uma geração que Deus levantou de uma forma ousada. Você acreditou em Deus. Você acreditou em Deus para milagre. E você ousou em Deus. E Deus viu a tua fé, como Ele viu Davi no campo. E Ele te levantou como pastor. E você foi ungido pastor ainda solteiro, igual o Josué está sendo ungido aqui hoje, solteiro. Você foi ungido ao ministério, porque você acreditou em Deus. Você representa uma geração, assim como Josué e Ricardo Filho também representam uma geração. A Gabriela representa essa geração que Deus está levantando hoje de uma forma sobrenatural. Eu tenho dito e já disse para vocês que a nossa igreja não é uma igreja só de pessoas, é uma igreja de pastores. Eu creio que Deus vai fazer de cada um de vocês um pastor e uma pastora. E o Senhor vai movendo as suas águas da maneira que Ele quer, e nós só obedecemos. Nós só obedecemos. Então vou pedir que você possa derramar o óleo sobre a cabeça do Ricardinho e do Josué, um pouquinho do óleo sobre a cabeça de cada um, por favor. Em nome de Jesus. Ora machai, turabaxiarabacai. Larissa, você vai derramar um pouquinho de óleo sobre a cabeça da Gabriela, por favor, pastora Larissa. Ora baxiandarabaciacatarai, turabaxiandarabasiaramaxiaramaica. Pai, na autoridade que Tu me concedeste, como anjo dessa casa, Yoneia la yodeia tobela yasia la yotea nemasia Yonemea kaye salaya taye manai Tunemaya loveda katayosea. Na autoridade que o meu Deus me concede, na autoridade que o meu Deus me dá, no poder do nome que Ele colocou sobre a minha vida, junto com cada um dos pastores desse ministério, eu agora declaro diante dos homens e no reino espiritual, que Josué a partir de hoje é um pastor nesse ministério. Ricardo Filho é um pastor nesse ministério. E Gabriela, você é uma pastora nesse ministério. Tera macandalai assura machandalai. Que repouse sobre vocês a unção que vem do alto, a unção que só Deus dá. Temahanakai. A unção que tocou Davi. A unção que tocou Davi, andarachuda labacaia tucanamahacia. A unção que tocou Davi, toque vocês. A unção que tocou Davi, toque vocês. Pois o Senhor disse: eu te tirei de detrás da malhada. Eu te tirei de detrás da malhada. Tera maquina marraçuda lá edele bacaia tumanai tundele manasso. Tudo é no meu tempo, tudo é na minha hora. Ore me canta lá baixai ederei. O meu relógio está ativado. Deremenecai. O meu tempo está ativado. Oh meu Deus.
Vou pedir aos pastores desse ministério que toquem as mãos nos pastores que acabam de ser ungidos. Toquem as mãos nas costas deles. O lugar que vocês puderem, toquem a mão. Pai, eles representam uma geração. Eles representam uma nova geração. A nova geração que o Senhor está levantando. A nova geração que o Senhor está ungindo. A nova geração. A geração Oremecaia da lava siandaraia darakita lai etela siandalai turiandalai atikala manaya somenei tira macandalava siandalaia da lava shiamai. Eles representam essa nova geração. E assim como o Senhor está fazendo com eles hoje, eu oro que o Senhor faça com cada pessoa desse ministério. Porque o Senhor não chamou um só, o Senhor chamou esse rebanho inteirinho. O Senhor chamou e separou essa igreja. E o Senhor disse: não vai ser uma igreja de ovelha, vai ser uma igreja de pastores. Nós cremos, Pai. Faz o teu milagre e completa a obra na vida de cada filho e de cada filha. E que essa unção pegue neles. E que nunca mais essa unção se afaste deles. Que essa unção os persiga até que o teu propósito se realize na vida de cada um deles, em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Aleluia! 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 Podem se levantar, queridos. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia. Deus escolheu as coisas simples para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são, as pequenas para confundir as grandes. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as insignificantes. Eu sou o primeiro insignificante que Ele escolheu. Ele não chama talentos. Ele não chama talentos. Ele chama obedientes, disponíveis. Ele levanta disponíveis. Ele não usa estrelas. Ele usa quem se rende, quem se entrega. Oh, aleluia. Amém. Você pode aplaudir a Jesus Cristo uma vez mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus é grande, Deus é fiel. Deus é fiel. Só tem uma notícia: que os líderes do Josué, do Ricardinho e da Gabriela perderam discípulos, porque Deus falou para eu colocar vocês na minha equipe. Então vocês vão ter que estar na minha equipe a partir de agora. Vocês vão contar como 13º, 14º, Matias e José. Matias e José na minha equipe, em nome de Jesus. Deus tem pressa, igreja. Tem muita coisa para acontecer em pouco tempo. Vocês não estão recebendo as mensagens teve mensagem revelada e teve mensagem codificada nesse congresso. Deus tem pressa, igreja. Deus tem pressa. O que Deus vai fazer é grande e é maior do que a gente imagina. Deus tem coisas grandes para realizar. Amém?